E na agitação política de cada dia, hoje o destaque para a declaração ontem do presidente Jair Bolsonaro numa entrevista coletiva, tumultuada como sempre na frente da Catedral de Brasília, e ele foi questionado por um repórter do jornal O Globo a respeito de cheques de Fabrício Queiroz para a primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí o nosso ouvinte já deve ter acompanhado. Durante o final de semana, o presidente Jair Bolsonaro disse para o jornalista o seguinte: minha vontade é encher a tua boca na porrada. Vontade de encher a tua boca com a porrada, tá? Pois é, e enquanto o governo se prepara para apresentar um plano tão importante como esse amanhã, não é? Do Pró-Brasil, com mudança no gasto público, com nova forma de tratar o que é arrecadado da sociedade, é para isso que o governo serve. Hoje o mundo político olha para essa declaração do presidente Jair Bolsonaro agressiva e me parece inadmissível um presidente da República tratar um jornalista dessa forma em público. Cláudio Humberto, Sônia Blota, vocês acham que isso aqui significa o fim do Bolsonaro Paz e Amor? Ele caiu do tipo, não, Cláudio Humberto? Eu acho assim, eu também acho, né? Um presidente da República, ninguém tem o direito de fazer isso, mas muito menos um presidente da República, né? Ele tem que se controlar, ele não, por maior que seja a indignação dele, ele tem que se controlar, não pode sair por aí ameaçando pessoas, né? O fato de ser jornalista ou não, nem um jornalista, nem ninguém, né? Você imagina ele ameaçar alguém dessa maneira que, por exemplo, o aborde lá na grade, na porta do Palácio da Alvorada, né? Um presidente da República definitivamente não pode fazer isso, foi uma atitude grosseira do presidente. Ele vinha resistindo bem a uma, como é que eu diria, há uma insistência de muita gente para tentar tirar ele do sério, né? Desde quando ele começou essa nova fase, uma fase em que está evitando esse corpo a corpo com jornalistas e, portanto, ele acaba evitando. Ele abriu a boca, cria uma crise, né? Então, na medida em que ele fazia ouvidos moucos a algumas perguntas que o deixam indignado, e estava indo tudo muito bem. Ontem, e logo na porta nas imediações da Catedral de Brasília, ele vai e perde a compostura desse jeito, né? Foi muito ruim. Foi muito ruim, Cláudio e Thaís, porque mesmo sendo provocado, o jornalista tem que fazer pergunta, ponto. E a pessoa responde se quiser e como que quiser. Há perguntas e perguntas, mas não pode cair na armadilha do pavio curto. Claro. Alguém faz alguma provocação, até porque a gente sabe também que no meio de jornalistas, na porta, existe a claque e existe também gente que não é jornalista e está lá com gravador para... A gente não sabe quais as intenções. Sei que esses 3 anos em Brasília eu já me deparei com muita coisa assim. Isso é um clássico, infelizmente a gente tem que fazer o nosso trabalho de perguntar e a resposta que a gente receber, aquela história de... Fica na sua, porque é o repórter, não é a pessoa, mas é difícil também manter o sangue frio quando o repórter enfim, qualquer coisa que tire do sério. Mas o presidente da República também, principalmente, até pela posição institucional. Não responda, não gostou da pergunta, vira as costas, vai embora. Tem outras formas. Né? Encher a boca de porrada, além dessa finesse dessa frase, não é uma atitude que a gente espere aí de um entrevistado, ainda mais na figura do presidente. É preciso, né, Sônia, Thaís, a gente ter em mente o seguinte: jornalista tem a obrigação de fazer as perguntas mais provocativas possíveis, né? É o nosso papel. É o nosso papel. Ninguém é de esquerda, de direita. Até te interrompo um pouquinho, Cláudio. Eu estava falando isso outro dia, numa live que eu estava fazendo. No mesmo dia, cobrindo eleição, eu fui chamada de nazista de um lado e de comunista do outro. Quando eu só estava fazendo o meu trabalho. Quer dizer, então, se você não é cúmplice de alguma coisa, você tem que fazer a pergunta. O repórter, ele é o representante da população para dar a informação. A gente não está na nossa função nem agradar e nem destruir a figura. A gente só quer perguntar, é isso. Exatamente. O presidente tem evitado responder perguntas sobre a loja de chocolate do filho, que é um senador da República, um homem de mais de 40 anos de idade, portanto, é responsável pelos seus atos. O presidente tem uma postura correta nesse. Não é assunto meu, não vou falar sobre isso, né? Mas o que o fez perder a paciência foi a pergunta envolvendo a primeira-dama, a mulher dele.
E aí ele perde a paciência e perde a compostura, né? Num gesto que, de fato, não pode acontecer. Foi grosseiro, foi inadequado e não ajuda, né? Só atrapalha ele próprio. E acaba arrastando a pauta. Hoje, durante todo o dia, vai se falar disso, não é? Exatamente, Thaís. E acho que a gente resistiu aqui hoje à tentação de falar só disso, porque é um assunto que chama muita atenção, leva à indignação, dá ali uma torção do estômago ouvir uma frase como essa, mas não é isso que vai ditar a agenda do país também, não é? Exatamente. Então a gente tem que fazer aqui o nosso protesto, colocar a nossa manifestação a respeito disso, mas enxergar que existem outras coisas acontecendo nesse momento também. Eu não entendo por que o presidente faz isso. Acho que ele não consegue mesmo se controlar, porque joga contra a agenda positiva que, de alguma forma, o governo tem conseguido colocar em pauta nos últimos tempos. Isso, concordo com você, Thaís. A gente agora precisa focar em sair da pandemia, reabrir a economia depois de um ano difícil que foi em todo mundo e ficar menos nesse mimimi da política, essa coisa porque fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, aquela guerra no Twitter que é algo absolutamente irritante hoje em dia. Aliás, as redes sociais elas têm perdido aí o grande papel que é informar essa democratização para ficar aí em briga de gangue, robô daqui, robô de lá. E isso está realmente atrapalhando o desenvolvimento do país. Faça como eu. Ignore as redes sociais. Eu, de fato, desisti delas. Eu não quero saber, não quero papo mesmo. Às vezes, Cláudia, a gente põe lá no Twitter o Jornal Gente, nosso bate-papo, a informação, a tradição da Rádio Bandeirantes, dos nossos programas. Eu fico até envergonhado. Aí a produção do programa ligou. Olha, informa aí o seu Instagram, o seu Facebook. Não quero ter, né? Eu tenho um Twitter, tem lá dezenas de milhares de seguidores, mas eu até peço desculpa. Eu raramente ponho lá uma coisa, quando eu coloco aí uma informação e tal, mas não, eu prefiro mesmo a comunicação regular. A boa e que velha é produto tradição. de apuração. Ô, Cláudio, você sabe que eu não sabia o que era Thaís, eu não sabia o que era Instagram. Quando eu voltei aqui pro Brasil, né, isso tem 2 anos, o Instagram não era uma coisa conhecida. Lá na França, ele era meio que um filtro de fotos, né, que as pessoas postavam, família, filha, etc. Aqui eu não sabia esse papel importantíssimo. Lá o podcast, ele já era ouvido antes. Aí eu falei, não, eu tenho que ter um Instagram. Agora o TikTok já é alguma coisa, já é demais. Aí eu deixo pros meus sobrinhos. Você sabe que a minha filha entrou outro dia, minha filha tem 13 anos, 12, 13. Entrou nas minhas redes sociais, ela falou, nossa, mãe, é estranho isso aqui, né? Falei, por quê? Porque a gente tá acostumado, né? Sim. A receber ali porrada o tempo todo, Porrada o né? tempo todo, E ela falou assim, nossa, mas tem pessoas que entram aqui pra te xingar. Falei, mas é assim que funciona mesmo, meu amor. Bem-vinda à vida de uma filha de jornalista.